Quero cumprimentar a todos os irmãos nesta noite com a paz do Senhor. Antes que eu diga qualquer outra palavra, vamos aproveitar o ensejo que estamos em pé e reverentemente leiamos a palavra de Deus. O Senhor me tocou forte nesta última música cantada. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 3, nos versículos de 1 ao 10º. 1 a 10 do capítulo 3 do livro de Êxodo. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, ao Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quantos podem dizer amém? Podeis sentar. Antes que eu anuncie o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui. E o privilégio de não apenas reencontrar amigos, mas especialmente de ver o dedo de Deus sobre este lugar e sobre este projeto, o projeto dessa igreja. Indiscutivelmente, a gente sente a confirmação do Espírito Santo. A gente sente o Espírito dizendo amém. Porque não se trata apenas de mais um grupo, ou de algum grupo rebelde, criador de caos, problemático. Pelo contrário, se trata de um povo que se une para adorar a Deus, com propósitos definidos, com objetivos definidos, que é o de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que salva e que resgata o homem da perdição, e acima de tudo, que toma este homem, remido pelo sangue de Jesus, e o torna apto para entrar na vida eterna e a participar da vida
da igreja do Senhor Jesus Cristo. Duas coisas andam juntas: evangelização e edificação. Ainda que muitos teólogos e especialistas inventem as palavras mais interessantes, essas duas coisas são indispensáveis. Nós não apenas evangelizamos as pessoas para que elas encontrem Jesus. Nós fazemos um trabalho especial, que é o de torná-las capazes de fazerem parte do corpo de Cristo na terra e assim realizarem a obra de Deus. Por isso a igreja não é uma mera entidade social ou religiosa. A igreja de Jesus Cristo é o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo se movimentando na face da terra, e Ele o faz, não apenas de um modo geral, mas Ele o faz através da igreja local. Que Deus continue esse projeto, que Deus continue a abençoar o pastor Jorge, que Deus continue a abençoar os seus companheiros, a todos os irmãos que estão aqui. Foi uma alegria encontrar aqui pastor Walter Márcio, meu amigo de alguns anos, ele e sua esposa, e eu estou feliz, porque ele vai ser uma força a mais, e é um presente que vocês estão ganhando de Deus. Um presente de Deus que vocês estão ganhando. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para esse ministério. Amém, irmãos? Eu tenho acabado de fazer uma leitura de um texto bíblico que se constitui numa das histórias mais lindas do Velho Testamento, uma história que tem uma certa dramaticidade na forma como ela se desenvolve, como ela acontece, porque se trata de um encontro de um homem que havia sido escolhido por Deus para realizar uma obra especial. E Deus, no tempo próprio, o tempo de Deus, o kairós de Deus, aconteceu exatamente quando Ele quis. E quando Ele quis, Ele o fez da forma que está aqui. Para confirmar que Ele era um homem especial, Deus o chamou. E é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o desafio da chamada divina. Eu poderia até mesmo usar um outro tema num culto como este de Santa Ceia. Na verdade, quando o pastor Jorge me falou, ainda estava em Brasília, de que teríamos um culto aqui, eu disse, pastor, estou indo aí, passando, porque eu não posso passar perto de você sem ver o irmão, a irmã Miriam e a igreja. E ele disse, então fique conosco no culto de sábado de Santa Ceia. E eu pensei numa mensagem própria para a Santa Ceia. Mas ao mesmo tempo eu pensei em se tratando de uma igreja nova, uma igreja que inicia uma jornada aí pela frente. Então o Espírito de Deus tocou-me o coração nesta noite para trazer essa mensagem. O desafio da chamada divina. O caráter dessa chamada não é apenas um caráter seletivo ou apenas um caráter individual, ou apenas para obreiros, futuros pastores. O caráter alcança uma dimensão muito maior, porque envolve todos aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. Eu poderia destacar homens e mulheres na Bíblia que se destacaram e que chamaram a atenção e que ficaram marcados pela experiência da vocação divina, pela experiência de uma chamada especial da parte de Deus. Creio que cada um de nós tem a sua própria experiência. Eu não tenho tempo para delongar-me aqui e contar como é que Deus me chamou especificamente para a sua obra. Mas Ele me envolveu numa experiência extraordinária, uma experiência diferenciada na minha vida, que me fez, na verdade, comprometer-me com Ele
com a sua obra, e isso eu fiz quando tinha 17 anos de idade. E até o dia de hoje já estou nos 46, quase 47 anos de ministério pastoral, e nesses anos todos que eu comecei muito novinho, Deus tem me honrado, tem me abençoado, porque as suas misericórdias são a causa de não termos consumido, e nós não fazemos nada porque somos bons, nós fazemos porque a sua misericórdia é grande para conosco, e ela nos sustenta. Cada um de nós poderia contar a sua experiência. Eu poderia destacar no Velho Testamento homens como Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Gideão, Sansão, Davi, Jeremias, Jonas, Isaías, Elias, Eliseu. Poderia para o Novo Testamento encontrar homens do tipo Paulo, Pedro, João, os próprios apóstolos que obedeceram à convocação do Senhor, e cada qual teria uma história radiante e extraordinária para nos contar. Cada um desses nomes tem uma história fascinante do encontro que tiveram com Deus. É interessante como Deus nos trata. Ele não nos trata apenas coletivamente, Ele nos trata individualmente. Porque o nosso Deus não é uma coisa, não é um mero poder. O nosso Deus é um Deus pessoal. E por ser um Deus pessoal, Ele se identifica com a sua criatura que Ele fez, a sua imagem e semelhança. Por isso, eu posso ter a minha própria experiência. Você pode ter a sua própria experiência. Porque esse é o Deus que se identifica conosco e com as nossas necessidades. Na mensagem desta noite, eu quero focalizar o personagem Moisés, escolhido por Deus de modo especial para ser o grande libertador do povo de Israel, seu próprio povo, arrancando-o e tirando-o da escravidão egípcia. O modo como ele foi chamado por Deus se constitui, indiscutivelmente, um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia. Porque a sua experiência com Deus, lá no Monte Horebe, foi capaz de revolucionar com os seus valores próprios, com as suas ideias próprias, com a sua estrutura emocional, e na verdade toda a sua vida e seus hábitos de vida mudaram completamente a partir dessa experiência. Mudaram. Em nossos dias, o método da chamada divina não mudou, porque Deus é o mesmo. E a maneira como Ele nos trata nunca é retrógrada, nunca é alguma coisa ultrapassada. Deus não precisa de máquinas, Deus não precisa da internet, Deus não precisa dos meios sofisticados da tecnologia para poder chamar. Se for necessário, Ele pode utilizar, mas não necessariamente. Deus continua a nos chamar, não através da internet, mas a chamar-nos pessoalmente, individualmente, quando Ele tem um propósito na nossa vida para realizar as nossas obras. A verdade é que Ele continua, do mesmo modo como nos tempos antigos, a utilizar elementos da vida cotidiana do homem, do seu dia a dia, das suas próprias emoções, da sua cultura, para despertar a consciência do homem acerca das coisas que ele quer fazer através daquela pessoa. É interessante que Deus às vezes utiliza métodos antagônicos, métodos que fogem aos padrões tradicionais. Deus utiliza coisas simples, por exemplo, do deserto, para atrair a atenção de Moisés e por esse modo falar-lhe de uma forma terna, de uma forma especial, de uma forma que pudesse, na verdade, dar a Moisés a oportunidade de conhecer esse Deus. Deus tem muitos modos
e maneiras de agir e falar para os seus servos. A Bíblia diz que Deus toma as coisas loucas desse mundo para confundir com a sábia. Toma as coisas que não são para confundir com as que são. Com Moisés, Deus usou uma simples planta desértica, uma sarça esquecida do mundo, uma sarça no meio de pedregais, uma sarça que ninguém jamais se lembraria dela, porque não nos parece que ela produz algum tipo de fruto, alguma coisa boa para o homem, facilmente, mas Deus utiliza essa sarça para demonstrar o seu poder grandioso e revelar a glória do seu caráter. Ainda em nossos tempos, Deus toma as coisas do nosso cotidiano para exemplificar verdades espirituais, para mostrar a nós que Ele faz como quer e quando quer. Quando eu fui chamado por Deus, a confirmação da minha chamada, Deus usou um pastor que tinha chegado da Alemanha, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, não sabia uma palavra em português, aquele homem. Eu era o maestro dos corais da igreja, e o coral jovem, com 85 vozes, mais 35 instrumentos da orquestra, eu era o maestro dos dois. Havia acabado de cantar e a glória de Deus se manifestou de um modo espetacular na igreja. A igreja toda sentiu a presença de Deus, e eu, Elianai Cabral, novinho, 17 anos de idade, me senti realizado. Disse: eu não preciso de mais nada, eu não tenho que ser um pastor, mas eu ser um bom maestro na igreja e cuidar da minha vida em outros aspectos. Era o que eu imaginava. Mas sabe o que Deus fez? Na hora que aquele alemão se levantou de quase 2 metros de altura, interpretado por J.P. Colenda, aquele alemão veio para o púlpito e saiu chorando e falando em línguas, e falando em línguas, e falando em línguas. E o pastor J.P. Colenda está aqui, esperando para interpretá-lo. E de repente o alemão começou a falar em português. Glória a Deus. E as únicas palavras em português foram as seguintes: Elianai, 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 eu te chamo pelo nome. Não é história de caixinha, eu tenho testemunho da igreja de Blumenau. Deus usou um meio que eu não tinha como fugir e escapar. Deus é especialista em coisas extraordinárias como essa. Ele foge ao ordinário para manifestar e expressar aquilo que é extraordinário na sua soberania. Ainda em nossos tempos Deus faz assim. Nessa mensagem eu quero analisar, eu não quero cansar vocês, mas eu quero analisar 3 sentidos especiais daquela chamada, que muito pode nos ensinar esses 3 sentidos. Eu chamaria o sentido histórico, chamaria o segundo sentido, o sentido divino, e ao terceiro, o sentido humano daquela chamada. Vamos começar com o sentido histórico da chamada de Moisés. Sentido histórico. Todos nós temos uma história para trás de nós, inevitável. Não é necessário que estejam escritas num livro, mas todos nós temos uma história, com coisas boas para contar e coisas que gostaríamos de não contar. Muitos de nós temos uma história que gostaríamos até de evitar e que os outros soubessem, e às vezes nós vivemos o dia a dia, até mesmo dentro da igreja, com uma história ruim, resultante muitas vezes de traumas, de infância, dificuldades, escondemos e ficamos sofrendo e penando e sujeitos a uma série de enfermidades psicossomáticas, que são aquelas doenças físicas ou orgânicas resultantes de problemas emocionais, e não sabemos resolver. Todos nós temos histórias que não gostaríamos que elas fossem. Mas hoje o Espírito Santo, ele quer renovar o sentido da sua história para curar você, para mudar a sua história, para mostrar a você que Ele é o Deus da história, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança.
Mas a boa história de Moisés, que eu não vou entrar nos detalhes de sua infância, o que aconteceu, mas a história dessa chamada especial começa com uma sarça. Não começa com outra coisa. Olha o que diz a Bíblia. Ele estava lá, 40 anos depois, já esquecido do palácio do Egito, esquecido das culturas aprendidas por lá, vivendo uma vidinha especial de pastor de cabritos e de ovelhas, naqueles montes difíceis e de muita pedra e tanta coisa. Ele está lá, andando por aqueles montes, cuidando de algumas ovelhas ou cabras, e de repente, diz a Bíblia, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Imaginem a grandiosidade da história do povo de Israel, sendo restaurado e sendo libertado, e o começo de tudo não foi exatamente como a grande proeza de um outro homem, de algum grande general, de algum grande comandante. Deus começa com uma planta inútil, uma planta sem valor. Deus começa a história da chamada daquele homem com uma sarça. Imaginem Deus revelar-se a um homem através de algo praticamente imprestável. Uma sarça que não passava de um pequeno arbusto cheio de espinhos no alto de uma montanha desértica e pedregosa. Uma sarça indigna, perdida entre outras, esquecida dos homens, mas não esquecida de Deus. Aquela sarça imprestável, aquele cenário dramático, confunde a mente de Moisés, reduciona com as suas emoções, o leva a avaliar, a analisar, a pensar, a sentir. E Deus toma aquela sarça imprestável, desafiando a lógica humana, e usa essa sarça para fazer a maior revelação histórica de um homem e de um povo. Toda a vida de um povo e o futuro de um povo estava agora sendo revelado num propósito através de algo considerado imprestável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. O mistério desse ato divino era, na verdade, manifesto no fogo que envolvia aquela sarça, cujo brilho e esplendor atraiu esse pastor de cabras chamado Moisés. Atraiu. E o que ele viu? O que ele viu naquele lugar? O fogo iluminava a sarça, o fogo movia-se na sarça, a sarça não se consumia, não se destruía pelo fogo que estava envolvido nela. Deus queria mostrar a Moisés o poder que ele tinha sobre a sarça, para mostrar a ele que era desse modo que ele estava pronto a fazer com ele para ser o grande libertador do Egito. Aleluia. Moisés não seria convencido por um discurso de Deus, por uma argumentação teológica, uma revelação de Deus. Olha, eu sou esse Deus. Não era suficiente para Moisés. Então Deus utiliza uma coisa estranha. É o que Deus quer hoje. Deus quer que nos entreguemos a Ele sem reserva, como aquela sarça indigna no meio das pedras, naquele monte, para que Ele tenha a liberdade de manifestar a glória do fogo divino, sem nos destruir, mas iluminar a nossa alma, iluminar a nossa mente, revelar a sua glória, a glória
glória do seu caráter. Deus começa a história de Moisés e da sua chamada com uma sarça. Deus entra não só na história de Moisés, mas Deus entra na história do povo de Israel, que não sabia de nada que estava acontecendo, também através dessa mesma sarça. Imagine, quem poderia imaginar que depois de 400 anos de escravidão de tantas gerações, Deus mudaria a sorte de um povo e o libertaria, não com um grande exército, não com uma grande revolução política ou social no Egito. Deus começaria com uma sarça. Uma sarça. Imaginem ainda que um arbusto sem valor, ressecado pelo sol, entre milhares de outros espinheiros e sarças, esse arbusto torna-se o ponto de partida, o ponto convergente da operação soberana de Deus para salvar um povo. Que Deus é este? Nós gostamos das coisas que podemos tocar, nós gostamos de valorizar as coisas que achamos que têm valor, mas temos tendência natural para abandonarmos aquilo que achamos que seja de só menos valor. É assim que nós fazemos normalmente. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir com as sábias, eu repito. Deus usa as coisas pequenas e sem valor para confundir com as coisas grandes e insignificantes. A obra magistral da redenção de um povo escravo não começava com um grande general, com um grande rei, com uma grande liderança, tipo Josué, tipo Gideão, tipo Sansão. Não! Começava com uma sarça ardente. Ainda é assim o modo de Deus agir. Deus toma as coisas fora da lógica humana para mostrar a nós que é a partir do imprestável, que é a partir do inconcebível, que é a partir daquilo que parece impróprio que Ele realiza milagres. Eu quero dizer a você nesta noite, eu não sei porque o Senhor me levou a pregar, a trazer essa mensagem, mas talvez haja pessoas aqui que estão vivendo algum complexo de inferioridade e que se dizem a si mesmo: puxa, ninguém se lembra que eu existo, nem Deus sabe que se eu tenho alguma importância ou não. Eu não sirvo para nada, mal eu posso ir na igreja e me assentar num banco, porque Deus não vai conversar comigo, Deus não vai me usar para alguma coisa, pois eu estou aqui para lhe dizer que o Senhor quer começar através da sua vida. E se você se colocar na mão do Senhor com aquela sarça imprestável, Ele vai manifestar a sua glória, e o fogo vai te entrar na sua vida, e o seu caráter vai brilhar na sua vida, e você será aquilo que Deus quer que você seja. Glória a Deus. Aleluia. Foi assim que Ele fez com homens e mulheres, os quais foram poderosamente usados para realizar a sua vontade. Querem ver uma coisa? Só um exemplo, não vou entrar em detalhes. As proezas divinas fogem à ficção e são realizadas de um modo espetacular, com procedimentos ilógicos. Por que estou dizendo isso? Até mesmo os chamados estudiosos profundos, os chamados críticos literários, que quando tentam interpretar a Bíblia e não conseguem interpretar isso através da razão e da sua cabeça, eles renegam o sobrenatural. A tendência é dizer que tudo
tudo na Bíblia, as proezas bíblicas, os grandes milagres da Bíblia, não passam de figuras de retórica, de metáforas ou coisas de representação, porque eles têm dificuldade para aceitar os milagres que Deus operou. Entretanto, nós que estamos aqui, sabemos que o nosso Deus não é um Deus de mera figura, de retórica. O nosso Deus é uma realidade que opera milagres, que opera proezas. Imaginem coisas ilógicas, coisas inconcebíveis, de dar vitória a um exército tremendo de medo, através de um rapaz, de um adolescente de 16, 17 anos de idade, com uma fina, pedrinhas de espantar, de matar passarinho, e derrubar o gigante que afrontava o Deus de Israel e afrontava o exército do povo de Israel. E Deus o derrubou. Assim de Davi. Quem não se lembra da história da agulha de costura de Dorcas, fazendo aventais e vestidos para as viúvas e os pobres na igreja primitiva? O seu testemunho está na Bíblia Sagrada. Quem não se lembra da vara de Arão que floresceu? Quem não se lembra das tranças dos cabelos de Sansão, que escondiam um mistério do poder de Deus, porque ele era nazireu, e escondia nisto um voto e um compromisso com o Deus Todo-Poderoso, e coisas extraordinárias aconteciam quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, mas o sinal materializado era as tranças do seu cabelo. Quem não se lembra de quando Jesus, aqui como homem, é procurado por alguém, por um cego para ser curado? Ele simplesmente podia chegar ao cego e dizer: veja, ele fez isso outras vezes, mas ele simplesmente cuspiu na terra, fez o lodo com a saliva, tomou a laminha da sua saliva com a terra, untou os olhos do cego e disse: agora vai lá ao tanque de Siloé, lava-te e depois veio. E o cego obedeceu, foi, lavou-se e ficou vendo. E quando vinha feliz por tudo que estava vendo, maravilhado, encontrou-se com os inimigos gratuitos de Jesus, que eram escribas e fariseus. Mas você não era um cego. O que aconteceu com você? Ele disse: olha, o homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, untou os meus olhos com a lama da sua saliva, mandou lavar-me no sangue de Siloé, fui, lavei-me e agora estou vendo. E então disseram a ele: você deve dar glória a Deus, porque esse homem é pecador. O cego disse: olha, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que eu havia sido cego e agora estou. Nosso Deus é Deus de proezas. Quem não se lembra do bastão e da vara de Moisés tocando uma rocha, com o povo sedento, gado morrendo e crianças chorando, e de repente brota água da rocha? E esse é o Deus a quem servimos. Deus não mudou o seu método, ainda que nele não precisa de métodos, e dessas formas ele opera livremente, como quer e quando quer, de acordo com as nossas necessidades, porque esse é o Deus a quem servimos. Um Deus que se identifica conosco, um Deus que vem ao nosso encontro. Amém, irmãos? O sentido divino da chamada de Moisés. Primeiro foi o sentido histórico. O segundo é o sentido divino. Quando eu me refiro ao sentido divino, eu me refiro àquilo que é próprio de Deus fazer. Aquilo que só Ele pode fazer. Mais ninguém. E uma coisa interessante é que a Bíblia nos transparece que Deus precisava de um homem para executar os seus desígnios. O povo estava lá por 400 anos. Várias gerações já haviam morrido e não viram a libertação do seu povo. Mas a última geração estava lá depois dos 400 anos. E Deus, no seu propósito divino, que não se atrasa nem se adianta, mas no tempo próprio age, Deus tinha um homem especial para cumprir
para fazer a sua vontade. Deixa eu dizer isso a vocês. Há uma interdependência entre Deus e o homem que se dispõe a obedecer. O homem precisa de Deus. E aquela história que a gente ouve, Deus não precisa da gente. Deus não precisa do homem. É uma farsa, é uma mentira que apenas retira de nós a nossa responsabilidade. Não, Deus se comunica conosco porque Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Você é importante no propósito divino para manifestar a glória de Deus no mundo que vivemos. Deus precisa do homem, porque o homem foi feito para cumprir um desígnio especial na criação, que é a glória de Deus. A manifestação dessa glória é a manifestação do seu próprio caráter. Uma teologia seca não admite que Deus necessite do homem para realizar seus desígnios no mundo. Hoje já temos uma teologia, entre aspas, por aí, em que acha que Deus tem poder, mas não tem tanto assim. Que já Ele dispensa, Ele não se preocupa com nada do amanhã, Ele não sabe de nada do amanhã. Ele só tem poder para saber o que acontece até agora. Até agora. O que é que nós estamos fazendo aqui? Se tivéssemos um Deus igualzinho a gente aqui, nós só estamos aqui porque no coração de cada um de nós há uma esperança. E essa esperança é baseada na declaração bíblica de que o nosso Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele não é só onisciente, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder para mudar as coisas. Nada escapa ao seu conhecimento. No sentido absoluto, Deus é autodependente. No sentido absoluto. Não precisa de nada e de ninguém no sentido absoluto. Entretanto, essa independência divina não exclui das suas relações as suas criaturas. Ele não nos fez como quem estivesse brincando com barro e nos fez tão somente não. Ele nos fez com um propósito. E o propósito de Deus na nossa criação é de glorificar o seu nome. É o de viver para Ele e sermos felizes plenamente. No sentido relativo ao criar anjos e homens à sua imagem e semelhança, Ele tornou possível uma relação de dependência em que as suas criaturas participam da obra divina. Nós participamos da obra divina. Se Deus não precisasse das suas criaturas, Ele não as teria criado. E se Ele as criou, Ele não as criou por acaso, ou por erro de cálculo, mas Ele as criou segundo o conselho divino, para uma finalidade principal, com um desígnio especial, que é o de glorificar o seu nome. Se Deus não precisasse das suas criaturas, Ele não as teria criado, nem as teria dotado de espiritualidade e de personalidade. Nós somos seres pessoais e espirituais iguais a Ele. Só não temos divindade, mas somos parecidos com Ele. Para quê? Para termos uma relação maravilhosa com Ele. Eu louvo ao Senhor, porque eu posso falar diariamente com esse Deus, que não é uma coisa que possa ser manipulada por minha vontade. Ele não está no meu bolso no santinho, não está numa correntinha qualquer. Eu não preciso de nada disso. O meu Deus é aquele que é Espírito e verdade. Não importa os seus adoradores, o adoro em Espírito e verdade. Outra verdade do sentido divino da chamada de Moisés. Deus tinha em Moisés o homem certo para executar a sua vontade. Na verdade, Moisés foi uma escolha da presciência divina. Foi uma escolha predeterminada desde o ventre de sua mãe, porque a Bíblia declara isso. A obra que Deus tinha de fazer com Israel seria através de um homem que preenchesse as expectativas de Deus. Seria um homem que fosse capaz de renunciar direitos adquiridos num palácio de Faraó por uma vida nômade no deserto, de pobreza e de calos nas mãos. Seria um homem que tivesse a capacidade de recusar direitos de realeza no palácio de Faraó. Seria um homem que fosse capaz
pode recusar respeitos humanos como status e posições de destaque, preferindo o vitupério por um propósito maior. Esse cristianismo barato que anda oferecendo por aí, triunfalista, esse cristianismo não corresponde ao cristianismo da Bíblia. O cristianismo da Bíblia está em que nós entendamos de que estamos como peregrinos e passageiros nesse mundo, mas em breve estaremos aportando lá no posto celestial para sempre, onde nunca mais sofreremos qualquer vitupério, qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer problema. Mas enquanto estamos aqui, não podemos nos deixar seduzir por essas mentiras enfeitadas e adocicadas que tem por aí no Evangelho, que só faz de você o bom, o tal. É tudo centralizado no homem, na idolatria do homem, no ego do ser humano, em que você é o bom, você é o tal. É baseado nesses livros que tem hoje de autoajuda por aí, que não tem nada a ver com a Bíblia e que já tem pregadores nos púlpitos das nossas igrejas pregando. Eles vão comer lenha comigo, porque eu não aceito esse tipo de coisa, porque eu entendo que a palavra de Deus é a revelação plena e total para a nossa vida. Agora deixa eu dizer um pouquinho mais. A Bíblia diz que deveria ser um homem capaz de abrir mão das riquezas do Egito, e diz lá em Hebreus 11:27, porque ficou firme como que vendo o invisível. Amém, irmãos? Aleluia. O que é que você espera para amanhã? O sol palpável? O aumento do seu salário? Não acredito naqueles testemunhos que tem por aqui. O camarada conta, irmão, eu não tinha nada na minha conta bancária. De repente, cheguei lá, tinha um dinheirão enorme na minha conta. Essa é uma coisa que não dá para aceitar, não dá para engolir. Deus não brinca com a gente dessa forma. Deus não dá para você aquilo que você não tem direito. Deus abençoa a força, a obra das nossas mãos. E quando trabalhamos com sinceridade, Ele nos faz prosperar materialmente. Mas a sua prosperidade não pode ser baseada nessas ideias equivocadas que tem por aí. Não! De jeito nenhum. Aleluia. Aleluia. Deus busca com pessoas que tenham a visão real da vontade de Deus. Para que Moisés pudesse compreender aquela visão extraordinária, Deus usa aquela sarça sem destruí-la. Na verdade, Deus queria um homem como aquela sarça. Como aquela sarça. Capaz de se deixar envolver pelo fogo divino. Olha o que a Bíblia diz. E a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus não veio para destruir a sarça, mas precisava daquela sarça imprestável para manifestar a sua glória. O fogo estava na sarça, movia-se na sarça, revestia a sarça de glória, fazia a sarça brilhar, dava sentido especial à sarça. Diante daquela majestosa visão espiritual, Moisés viu que ele mesmo era uma sarça indigna como aquele pequeno arbusto. Moisés viu um fogo divino na sarça. Moisés viu o Senhor no meio da sarça divina, na sarça ardente. Assim Deus quer fazer conosco. Ele quer mover-se em nós. Ele quer revestir-nos de glória. Ele quer brilhar em nós. Ele quer dar sentido divino à nossa vida. Você quer ser um crente vitorioso? Quer ser um crente que tenha a bênção de Deus? Então se coloque na mão do Senhor e diga: Senhor, estou pronto como a sarça. Pode me queimar. Queima as minhas histórias, tira os excessos, mas não permita que a tua glória se afaste da minha vida. Eu quero brilhar, eu quero manifestar a tua glória através da minha vida. Para que entendamos a vontade soberana de Deus na nossa vida, nós precisamos ser envolvidos, sacudidos e transformados
em nossa estrutura moral e espiritual, porque não passamos de mera carga no mundo hostil. Isso aqui, púlpito de uma igreja, eu não me refiro ao púlpito no sentido físico, material, mas isso aqui não é para qualquer um. Apesar de alguns banalizarem esse púlpito, fazerem de conta que são, mas não são, tipo Tenorex, né? Lembra daquela propaganda antiga dos antigos? Você lembra da propaganda do Tenorex? Eles chamam porque tinha cheiro de remédio, nem todo mundo dizia, eu não quero dizer que tem cheiro de remédio. Aí a Tenorex, aquela empresa, fez uma propaganda. Parece, mas não é. Tem crente que parece que é crente, mas não é. Tem pastor que parece que é pastor, mas não é. Tem pregador que parece que é pregador, mas não é. E Deus não precisa de figurantes e de artistas, de atores. Deus precisa de pessoas chamadas. Pessoas em que o fogo seja o fogo de Deus na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Diante da glória de Deus, nos sentimos inúteis, imprestáveis, incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Aquela sarça não tinha qualquer dignidade, nem utilidade, e nem servia para nada. Não havia nada útil naquela sarça. Ela não podia dar frutos. Ela não podia oferecer qualquer solução para as necessidades imediatas de Moisés. Aquela sarça não podia falar. Sabe o que aconteceu? Deus a capacitou para ter um modo pelo qual ele falaria a Moisés. A sarça encontrou o sentido divino, porque foi totalmente envolvida pelo fogo divino. Em 1964, eu era um estudante de teologia em Pindamonhangaba. E estava com todos aqueles sonhos de jovem, filho de pastor, sonhando, estudando, querendo ser um pregador. Eu comia todos aqueles livros dos heróis da fé. Eu chorava, eu me imaginava o que podia acontecer no futuro comigo. Mas Deus me levou para aquele lugar não apenas para encher a cabeça de teologia, que foi ótimo, mas Deus me levou para aquele lugar para trabalhar na estrutura moral, na minha estrutura moral, na minha estrutura intelectual, na minha estrutura emocional. E eu me lembro que algumas coisas Deus começou a trabalhar e corrigir. Mas houve um tempo que eu fiquei assim meio revoltado lá dentro e não estava me acertando. Eu disse uma coisa, eu estou no lugar errado. Eu não nasci para ser pastor, eu vou para casa, eu vou embora e tal. E tomei uma decisão assim meio precipitada para querer ir embora. Eu disse, eu não vou ficar aqui. Mas eu resolvi orar. E resolvi orar sozinho. Lá no Instituto Bíblico havia, naquele tempo, umas bananeiras, lá no fundo do grande terreno. E eu fui lá para o meio das bananeiras e me ajoelhei lá sozinho no meio das bananeiras e comecei a orar. Deus, se tu não falares comigo e disseres a mim de que eu realmente sou um chamado e confirmar que eu vou embora. Eu não aguento isto, eu abri o coração com Deus. A verdade é que o Senhor se manifestou a mim de um modo tão especial que eu caí por terra desmaiado. Quando os meus colegas voltaram no domingo pela manhã da escola dominical e não me viram lá, estralenar, alguém saiu ali por meio das bananeiras, me viu, eu caí desmaiado e falando em línguas o tempo todo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Naquela experiência, Deus mudou a minha estrutura, Deus falou comigo de um modo especial. E então, nunca mais eu tive qualquer dúvida de que Ele havia me chamado para fazer a sua obra. Deus quer fazer isto com você. Ele quer que você aprenda a reconhecer o sentido divino na sua vida. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, que o lado humano da chamada divina em Moisés fez com que Moisés, que já havia passado 40 anos desde
que havia saído do Egito, sem nenhuma perspectiva de vida ou de sonho. Toda aquela experiência armazenada no Egito, nos campos da ciência, da economia, da engenharia, de administração, de política, de ética e outros mais, pareciam estar enterrados naquela terra desértica onde ele vivia. Os sonhos pessoais, as ambições políticas agora pareciam ter perdido sentido na vida de Moisés. Sua fortaleza pessoal agora fora construída com a ideia do anonimato, do esquecimento, do ressentimento, da frustração pessoal de ninguém precisa de mim, deixa eu ficar escondido aqui, nesse monte, no meio das pedras. A fortaleza de nossas ideias próprias. Escute isso. O castelo pessoal no qual nos escondemos desmorona-se quando tentamos chegar a Deus, calçados no nosso ego pessoal. Quando queremos que Deus faça as coisas porque nós somos alguma coisa ou pensamos que somos alguma coisa. Deus disse para ele no meio do fogo: tira os calçados dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é lugar santo. Os calçados da nossa intelectualidade devem ser tirados quando chegamos diante de Deus. Moisés aprendeu no alto daquele monte que não era por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Na presença de Deus, toda essa estrutura humana é sacudida na sua base. E eu, honestamente e profeticamente, sem medo de pecar contra o meu Deus, sem medo de atribuir ao Espírito Santo o que eu estou dizendo aqui, me preocupo com as pessoas que querem galgar o ministério por outros interesses, por conveniências pessoais, por qualquer coisa, independente da chamada de Deus e do compromisso. A igreja não é uma tropa de gado. A igreja é constituída de pessoas lavadas e remidas pelas que não podem ser tratadas dessa forma. Por isso, quem galga ou deseja este lugar precisa corresponder à expectativa de Deus. Toda aquela fortaleza pessoal negativa que Moisés havia construído na sua mente começou a ser sacudida em sua estrutura. Deus queria agora um novo homem, um novo Moisés, sem frustrações, sem ressentimentos, sem complexos, alguém capaz de obedecer a Deus de uma forma especial. Meus irmãos, precisamos esvaziar-nos de tudo quanto é típico do ser natural que somos, para que o Espírito de Deus tenha a preeminência na nossa vida. Quando o sentido humano prevalece, o sentido divino perde a sua força em nós. Quando o homem resolve querer fazer valer mais o seu ego do que a glória do Senhor, então as coisas começam a andar para trás. A igreja precisa de homens que sejam não senhores, mas que sejam servos de Deus, que se submetam à égide do reino de Deus para fazer a vontade de Deus. Deus nos quer como a sarça que se deixou envolver pelo fogo divino de modo incondicional. Amém? Eu não sei como você foi movido, tocado ao ouvir essa mensagem, mas eu sei que o que eu senti aqui tinha endereço certo. Não sei para quem, não sei para quantos, mas eu sei que Deus queria nesta noite mostrar que essa igreja tem tudo a seu favor agora, para realizar uma grande obra nesse lugar. Não para a glória pessoal de quem quer que seja, nem do pastor Jorge, nem dos companheiros que estão com ele, porque eles são apenas
os servos de Deus, os canais da bênção de Deus. E para que isso aconteça, é necessário que a igreja se coloque na mão de Deus, como a sarça diga assim, ó, Aleluia. pode mandar o fogo. Eu estou pronto a manifestar o teu nome e a tua glória e deixar que tu realize a tua obra como quiseres, em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória. Os enfermos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus com toda a sua alma. Aleluia. Aleluia.